Bem, muito boa noite. Eu estou aqui para fazer mais um vídeo. Eu hoje também não vou ser muito, não vou me alongar muito naquilo que vou dizer. É mais um vídeo para dar um exemplo, propriamente do que para exprimir uma grande ideia. Eu, como vocês sabem, faço praticamente estes vídeos sem texto, sem guião. As ideias vêm na cabeça e aquilo é feito de forma improvisada. E, portanto, quando se fala muitas vezes de forma improvisada, depois também tem o seu senão. E esse senão é muitas vezes um discurso em que falta muitas vezes, vai faltando a dinâmica. Já reparei que aqui há alguns vídeos atrás, um ou outro verbo não está pronunciado no tempo correto, o léxico escolhido talvez não tenha sido o melhor em uma ou outra situação, mas dado o contexto em que falo, sem texto, sem guião, isto entende-se e eventualmente até pode ser desculpado. Mas o que interessa é aparecer com as ideias alinhavadas e corretas, e isso é o mais importante, e exprimir qualquer coisa que dê alguma profundidade. Eu hoje trago aqui, vou abordar um exemplo rápido, que pode ser comparado àquilo que se passa, à esquizofrenia que se passa um pouco na Rússia. Na Rússia nós estamos a viver aquele momento em que toda a gente é nazi, não é? E, portanto, isto também faz parte de uma certa retórica que se tem nestas alturas de conflito, julgando que essa retórica de chamar nazi a tudo o que mexe uh, traz, traz, traz adeptos, capta simpatias, não é? E os russos têm apostado nisso, criando a imagem de que cada ucraniano é um nazi. Bem, isto é um pouco odioso, revela até um certo espírito de maldade e de rancor para com o povo ucraniano que merecia outro tipo de respeito, porque esteve bastantes anos inserido dentro da Rússia e depois da União Soviética e merecia ser tratado talvez de outra maneira. Mas eu dou-vos aqui um exemplo. Dou-vos dois exemplos. Por exemplo, o cardeal Ratzinger, José Ratzinger. O Ratzinger foi, na sua juventude, pertenceu à juventude hitleriana. O pai do ex-papa Bento XVI era um fervoroso anti-nazi. E, portanto, Bento XVI, José Ratzinger, pertenceu à juventude hitleriana. Agora, isso não faz dele, como é óbvio, um apologista ou um defensor desse tipo de ideias só por ter pertencido à juventude hitleriana. Até porque naquela altura o, regimentar os jovens era uma forma obrigatória. Eles eram obrigatoriamente arregimentados e obrigatoriamente e obrigados a participar nessa juventude hitleriana. Portanto, insinuar que José Ratzinger, só pelo facto de ter pertencido à juventude hitleriana, é um nazi, isto é, revela alguma malvadez, alguma desonestidade intelectual, alguma até ignorância, porque desconhecem a obra, não leram a obra, não leram o pensamento, não colocam as coisas no contexto em que as coisas devem ser colocadas, para tirar uma espécie de mérito uh, imediato que é associar alguém a uma ideia a qual nunca teve associado. E hoje a Rússia faz este jogo muito bem. Associa todos ao nazismo, ignorando por completo o contexto em que as coisas acontecem. Isso pouco importa, não é? Portanto, eu dou aqui este exemplo. Chamar ao ex-Papa Bento XVI um nazi simplesmente porque pertence à juventude hitleriana, desculpem dizer isto, é ser um ignorante. Eu dou aqui outro exemplo, o do Ernest Junger, que era um intelectual que já vinha desde que se destacou na Primeira Guerra Mundial. Eu tenho Os Corações de Aço, aqui parece Tempestades de Aço, mas o livro, salvo erro, em português, chama-se Corações de Aço. O Junger é uma pessoa respeitada. Era já respeitado e era um ídolo para muitos antes de começar a Segunda Guerra Mundial e antes até do Partido Nazi chegar ao poder. Quem ler aqui o período do Terceiro Reich vai ver que ele teve sistematicamente em conflitos, sistematicamente recusou cargos, recusou postos,
postos de trabalho, foi amigo dos conspiradores que queriam matar Hitler, inspiraram-se nele. Uh, as pessoas que procederam à tentativa de assassinato do líder alemão inspiraram-se nele e tinham-no como referência intelectual o Ernest Jünger. Portanto, pegar, por exemplo, no Ernest Jünger, que foi um soldado, pertenceu às SS, estava, salvo erro, em França. Agora não me recordo, não me recordo a brigada em que ele teve, mas ele pertenceu às SSS e esteve em França com as SS. Agora, pegar neste facto para insinuar que o Ernest Jünger é um nazi, ou foi um nazi, ignorando tudo o resto, ignorando os seus livros, ignorando como ele muitas vezes foi crítico nas entrelinhas na sua obra, como ele inspirou pessoas que quiseram assassinar o líder alemão, como ele participou aqui na tentativa de redigir um tratado de paz, uma proposta de paz de 30 páginas a ser dada aos aliados após a morte e a remoção de Hitler do poder. Todas estas participações e contributos que ele fez e tentou fazer para a paz. Tentar pegar em Ernest Jünger, por exemplo, insinuar que ele é um nazi simplesmente porque pertenceu às SS, ou foi está aqui ele com o uniforme isto ainda é na primeira Guerra Mundial, ou após a Primeira Guerra Mundial, mas insinuar que ele é um nazi simplesmente porque pertenceu às SS é ser desonesto intelectualmente. Quem ler só esta parte aqui e se dedicar um pouco a ler isto, como é óbvio, a Wikipédia traz sempre umas coisas, depois não traz outras, claramente se depara com um indivíduo que não tem a mínima simpatia pelo regime nazi e recusa cargos atrás de cargos, recusou-se a encontrar com Hitler quando Hitler o quis conhecer, recusou-se a apertar a mão e, portanto, rapidamente chegamos à conclusão que temos aqui alguém que nunca participe, que nunca apoiou esse tipo de ideologia e, pelo contrário, simplesmente aceitou foi um oficial das SS porque não tinha escolha. Provavelmente morreria. E, portanto, ignorar todo o contexto em que as coisas aparecem. Ignorar o contexto de um regime brutal que não deixa espaço nem tolerância a uma opinião diferente. Em que as pessoas muitas vezes têm que ceder porque não existe outra alternativa. Querer, através disto, insinuar que a pessoa foi um nazi, desculpem, é ser desonesto intelectualmente, é ser ignorante, é não ler a obra dos escritores, é querer, no fundo, estar numa postura como os russos estão atualmente. Pouco importa o contexto em que as coisas acontecem. O Zelensky é nazi. O povo ucraniano é um povo nazi. Isto, desculpem, é de uma infantilidade, de uma estupidez, de uma ignorância que até faz sorrir talvez muitas pessoas que não têm curso, não têm estudos, mas que se riem destas coisas porque isto só mesmo para rir. Muito obrigado então, continuação uma boa noite.